Estamos iniciando mais um programa Semeando Saúde. É com muita alegria que eu recebo aqui um colega de formatura, médico renomado, cardiologista, médico do esporte. Ele vai falar um pouco para nós sobre a sua formação acadêmica. Estou falando de Dr. Darlan Carneiro. E ele que, além de tudo, gente, é maratonista. Ou seja, ele já foi em todas as maratonas possíveis, Darlan? Fala um pouco da formação e depois nós vamos entrar nessa parte aí das maratonas, Okay. Então, meu nome é Darlan Carneiro Silva, então formei aqui na UFG em 1989, sou da turma do George, com muito prazer, e fiz também medicina do esporte, cardiologia, fiz cardiologia primeiro, depois medicina do esporte, também sou médico intensivista, e também posso colocar no meu currículo que eu sou atleta de corrida, sou maratonista. Rapaz, um grande incentivo e exemplo para todos nós. Pensa no ser humano dedicado, ou seja, que segue à risca aquilo que ele fala. Ou seja, ele é totalmente diferenciado. Dr. Darlan, ele não bebe bebida alcoólica, pratica atividade física quase que diariamente, Dr. Darlan? Mas, Dr. Darlan, vamos partir para o nosso tema aqui hoje, cuidados com o coração. Está aqui o bichinho batendo. Na prática, na atividades práticas esportivas, Dr. Darlan, o que você considera, vamos fazer a diferenciação entre sedentarismo, que é a pessoa que, quando a pessoa é sedentária, quando a pessoa tem uma atividade física normal, qual o limite disso tudo? Para ser uma pessoa ativa, quantas vezes por semana ela deve praticar atividades físicas e por quanto tempo no mínimo? A Organização Mundial de Saúde, ela define um indivíduo sedentário, aquele que pratica menos do que 150 minutos de atividade física por semana, o que equivale mais ou menos a uma caminhada de meia hora, umas 5 vezes por semana, então o indivíduo que faz menos que isso, ele é considerado sedentário, E o indivíduo ativo, a partir disso, aí, as atividades você tem de várias intensidades, desde uma atividade leve, moderada, até as pessoas que estão focadas mais em performance, Então, veja bem, o sedentarismo hoje é um grande problema de saúde pública, porque está mais do que claro que o sedentarismo ele aumenta o risco de muitas doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, além de outras doenças crônicas, degenerativas, tipo diabetes, osteopenia, osteoporose, aumenta também o risco de alguns tipos de câncer, tipo câncer de mama, câncer de intestino. Além do que o indivíduo sedentário ele mais é propenso a ter depressão, ansiedade. Então, a atividade física regularmente, ela melhora isso tudo. Além do que, melhora o quê? Melhora a qualidade de vida, porque um indivíduo ativo é um indivíduo que tem uma propensão maior a ter uma boa qualidade de vida. Então, durante o nosso processo de envelhecimento, a gente vai ver que o condicionamento físico é o principal fator que vai interferir na qualidade de vida, além da prevenção desses monte de doenças, E diretamente para a área cardiovascular, o exercício físico regular, ele ajuda no controle da pressão, ajuda na melhora do colesterol, melhora o colesterol bom, diminui também o LDL, que é o colesterol ruim, ajuda no controle de peso, ajuda no controle da glicose, Então os benefícios são realmente assim ilimitados, E também então é recomendado que todo indivíduo que vai iniciar uma atividade física, independente de idade, independente se está se tem alguma patologia prévia, é importante que esse indivíduo faça a avaliação, Porque você vê muita gente fazendo atividade física, você questiona, essa atividade física que é feita dessa forma para todo mundo, é bom para todos? É bom, mas a gente tem que saber diferenciar qual é aquele paciente que tem o risco, Estamos pensando que o Dr. Darlan, ele tem de tudo, sobre medicina e esporte. Ele pratica, ele cuida, ele acompanha, e ele vive isso na prática. Dr. Darlan, o que a pessoa que resolve fazer atividade física, quais os exames que ela deve realizar? Ok, então isso é de acordo com a faixa etária, Então, assim, indivíduos
mesmo que seja jovens que vão iniciar atividade física, é importante fazer uma consulta médica, né? E de preferência com um médico que tenha um conhecimento da prática de atividade física, um cardiologista que tenha uma especialidade em medicina do esporte é o mais adequado quando o indivíduo quer praticar coisas com mais regularidade, mas assim, nessa avaliação tem alguns exames que são básicos fazer, que são exames laboratoriais, né, também nessa oportunidade que a gente vai fazer essa avaliação, não é só simplesmente para definir o risco da prática de atividade física, é uma oportunidade também do paciente fazer uma avaliação médica onde ele pode detectar outros fatores que podem levar às doenças crônicas. Então, é o principal análise, né, que a gente tem que fazer. Tentar detectar alguma anormalidade que pode gerar a doença e também diagnosticar fatores que podem ser desencadeado, pode ser agravado pela atividade física. Então, é o que a gente estava comentando, não tem dúvida do benefício da atividade física para a prática da atividade física. Agora, a gente não pode esquecer que o exercício também de alta intensidade, principalmente, ele pode ser o gatilho para o aparecimento de alguma doença que até então apresentava-se assintomática. Tá? Então, de uma forma geral, os exames, a avaliação médica é importante e a partir disso os exames laboratoriais, né, para a gente ver esses perfil metabólico, colesterol, triglicéridos, glicemia, outros hemograma, e com esses exames a gente detecta alguma anormalidade e também a gente pode detectar fatores que podem atrapalhar o desempenho físico. Então, por exemplo, você pode determinar um paciente que tem anemia, que aquilo é um fator limitante para a atividade física, você pode determinar a alteração da tireoide, que pode interferir também na prática de atividade física, né? E assim, voltando para a área cardiológica específica, para o perfil de risco, né, esses são os exames básicos. O eletrocardiograma, um exame de esforço sempre é importante, na medida do possível, né? Um ultrassom do coração para avaliar se tem alguma patologia prévia, tá? E a partir daí a gente vai diferenciando de acordo com o objetivo da prática de atividade. Então, logicamente, os indivíduos que vão praticar atividade mais intensa, eles vão ter que fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada. E naqueles casos onde é feito um diagnóstico grave, né, qual a atividade física que é indicada nesses casos? Ou seja, a pessoa tem certas limitações, tem uma doença cardíaca grave, insuficiência cardíaca, ou seja, ela está desaconselhada a praticar atividade física ou ela tem outras formas de poder desenvolver essa atividade física? Tem outras formas. Então, de uma forma geral, raramente a gente vai contraindicar a atividade física. Isso, logicamente, para doenças extremas, né? Uhum. Mas mesmo o indivíduo que é portador da doença, é importante que ele faça. Aí que está o detalhe. Ele tem que fazer aquela avaliação adequada para saber até que ponto ele pode fazer o exercício, para que ele possa fazer o exercício e na intensidade na frequência, da duração que ele faça, ele tem o máximo de benefício com aquela realização do exercício, correndo o menor risco, tá? Porque de uma forma geral, o indivíduo que está bem condicionado fisicamente, ele vai exigir menos do coração, tá? Então, por exemplo, um indivíduo que infartou, pode fazer exercício físico? Pode, depois da avaliação, depois ele recuperou, o médico avalia, vê quais são as limitações e a gente vai orientar, porque imagina o seguinte, um indivíduo que já infartou, que vai praticar atividade física, né? Então, se esse indivíduo está mal condicionado, ele vai exigir muito mais do coração dele em algumas circunstâncias. Exemplo simples, por exemplo, você está dirigindo seu carro, um cara que já infartou, por exemplo, fura o pneu, vai trocar o pneu. Imagina o esforço que ele vai fazer para trocar o pneu do carro, né? Agora, se ele está bem condicionado, se ele faz uma atividade física, faz a musculação dele, né, dá uma corridinha, na hora que ele vai fazer isso, vamos dizer assim, a sobrecarga que ele vai promover para o coração dele é muito menor do que o indivíduo que está sedentário. Então, isso é importante também. O portador da doença cardiológica, ele tem que estar bem condicionado. Mesmo o indivíduo também que é portador de insuficiência cardíaca, tá? Então, se está com a musculatura boa, né, se ele tem um condicionamento aeróbico adequado, isso aí o coração agradece. Estamos falando aqui sobre atividade física. Hoje, graças a Deus, está se criando uma nova
mania nacional com relação à atividade física, né, doutor Darlan? A gente fica feliz com isso, porque nós entendemos que através do conhecimento que nós podemos, sem dúvida, saber quando parar, quais são os sinais de alerta para você tomar cuidado, para procurar uma orientação médica. Doutor Darlan, quais são esses sinais? Quando você deve acender o sinal de alerta de que alguma coisa está errada, né, quando você começa a fazer uma atividade física e de repente você sente uma dispneia, ou seja, uma falta de ar, quando de repente você sente até quando o ataque cardíaco, o batimento cardíaco acelerado é normal ou não, né, ou seja, quais são esses sinais de alerta para que ele deva dar um tempo ali procurar orientação médica para poder continuar fazendo a sua atividade física? Então, a gente sabe que os sintomas das doenças cardiovasculares estão diretamente relacionados, né, a situações que você vai exigir do seu coração, ou seja, nessa prática da atividade. Então, por exemplo, um indivíduo, o sinal de alerta que a gente tem que estar, por exemplo, dor no peito. Né? Um indivíduo que começa a fazer uma atividade física e começa a ter dor durante o esforço, tem que estar analisando. Outra coisa, aquele indivíduo que já pratica atividade física, que tem um condicionamento razoável, de repente ele vê que o desempenho físico está diminuindo, né? Ou começou a sentir o coração acelerar demais, de uma forma proporcional durante o exercício. Esses aí são sinais de alerta, além de tontura, de mal-estar, de sensação de desmaio, né? Então, e agora sim, o indivíduo que está começando, naturalmente ele vai sentir um cansaço durante o esforço, né? E o coração vai acelerar. Agora, até que ponto esse pode acelerar? Isso aí, através da avaliação que o médico fizer, ele pode definir mais ou menos uma frequência cardíaca de treinamento, que pode servir até como um monitoramento para a realização do exercício, tá? Mas assim, de uma forma geral, a gente não fica muito preso nessa questão de frequência cardíaca, não. A não ser para o indivíduo que realmente tem alguma restrição. Aí você pode ter a frequência cardíaca como um parâmetro, mas aí é bom você monitorar através desses monitores que você tem hoje, esses smartwatch, né, frequência simples. Isso aí hoje é coisa fácil de fazer. Mas não tem que ficar muito atrelado a esse parâmetro, porque senão você acaba limitando esse esforço. Então é frequente, por exemplo, às vezes a gente pega no consultório, principalmente mulher que a frequência cardíaca é mais alta, aí ela refere, doutor, meu personal mandou vir aqui porque eu não consigo melhorar meu desempenho físico porque o coração acelera demais. Tá. É porque ele usa um parâmetro de frequência cardíaca que é uma média populacional e acaba limitando a atividade física para aquela frequência. Né? E aí 30% das pessoas estão fora desse parâmetro. Então acaba limitando a atividade na frequência cardíaca e aí não dá o estímulo, a pessoa não vai melhorar. Então isso tem que ser avaliado. A partir de que você avaliou que aquilo não tem uma restrição, aí bola para frente. Olha, doutor Darlan, hoje nós vemos muito, inclusive assim, na própria mídia, né? Ou seja, um tema que muitas das vezes nos assusta, né? De repente você está assistindo um jogo ali, né, aquela famosa morte súbita, né? Ou seja, por que ocorre isso? É falta de um diagnóstico prévio ou de realização de alguns exames ou não tem causa aparente? Veja bem, 95% das causas de morte súbita durante a prática de atividade física são em pacientes portadores de doença cardíaca que seriam facilmente detectados nessa avaliação que nós estamos citando aqui, nessas avaliações pré-participação. Tá? Então, um dos maiores objetivos da avaliação pré-participação das atividades é a prevenção da morte súbita. Né? Então, os indivíduos que têm essa morte súbita, eles são indivíduos portadores de doença. Agora, acontece em algumas situações, igual, por exemplo, você vê às vezes alguns atletas jovens ter morte súbita durante o esforço. Se não tem doença cardíaca, esses 10, vamos dizer assim, 5 a 10% que sobra que não tenham doença prévia, tá? O principal fator para isso são drogas, né? É o uso de drogas que hoje em dia, infelizmente, estão sendo usadas assim com muita frequência, seja as drogas ilícitas e também drogas lícitas, né? Então, por exemplo, você vê hoje o pessoal vai para a academia, todo mundo quer usar alguma substância para melhorar a performance, tá? Então, esses medicamentos para melhorar a performance, eles causam sobrecarga no coração, né? Eles aumentam a tolerância do esforço, então o indivíduo já vai praticar uma atividade de alta intensidade com a sobrecarga do coração, usa drogas que vão
aumentar a tolerância, então o indivíduo vai estar trabalhando acima daquele limiar. E nessa situação, onde pode ocorrer esses desfechos, né, que são eventualmente fatais, né? Então, por exemplo, pode ser até drogas que eu te falei, pode ser drogas lícitas, pode ser esses... Vasoativas? Estimulantes, né? Então, por exemplo, cafeína. Cafeína em altas doses é um doping, ele pode acelerar o coração, pode induzir arritmia, tá? Agora, isso vai depender da dosagem, depender da predisposição que o indivíduo tem para isso, né? Então, outras drogas, anfetaminas e tal, isso aí o pessoal usa muito, a gente acha que não, mas usa. Então, às vezes é até uma rotina de muitos orientadores de atividade física aí passarem para todo mundo. Só que tem algumas pessoas que são predisponentes a ter eventos que ele não consegue detectar isso. Então, coloca-se em risco muitas pessoas. Outra coisa também que pode predispor a essa morte súbita, além do uso de drogas, o que é? É um ambiente onde a pessoa faz atividade. Então, de repente, o cara está fazendo atividade física num ambiente que não está propício, que não está adaptado. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma atividade física durante um clima muito intenso, né? Um clima muito, vamos dizer assim, temperaturas extremas, né? E não está adaptado àquela situação. Às vezes tem aquele ímpeto da competição, né? Não faz uma hidratação adequada, não está bem nutrido adequadamente, também são fatores que podem predispor às alterações eletrolíticas de sódio, de potássio, que mesmo no indivíduo que tem um coração normal, isso aí pode desencadear uma arritmia e, consequentemente, uma morte súbita. Além de outros fatores que a gente pode citar, por exemplo, em algumas provas que a gente vê de maratona e outras provas que às vezes, vamos dizer assim, o planejamento para o atendimento de emergência não está muito adequado, né? Então isso aí também pode... Olha, um papo muito bom, muito interessante. Eu agora vou fazer uma pergunta de pessoal, doutor Darlan. Quantas maratonas você já correu? Olha, eu corri 10 maratonas, mas já treinei para umas 30, viu? Quantos quilômetros que é a maratona? 42 quilômetros, 195 metros. Qual foi o seu recorde? O seu, né? Porque você não... Então, o meu recorde, pessoal, para você ter uma ideia, eu fiz com 55 anos, 3 horas e 33 minutos. 42 quilômetros. É brincadeira, né? Já foi correr até no Japão? Como é que foi essa experiência de correr no Japão? Lá o ar é mais curto, lá não? Então, assim, eu fui no Japão porque eu fiz um planejamento de fazer as principais maratonas do mundo. São as majors, né? Uhum. São 6, né? Chicago, Nova York, Boston, Berlim, Londres e Tóquio. Então, eu fiz a de Tóquio por último, foi o ano passado, então tive que ir lá. Normalmente essas 6 maratonas, o clima nelas varia de 5 a 11, 12 graus. Então, tá acostumado com frio, né? Deixa eu te falar mais uma vez. Bolívia você nunca foi, não? Diz que lá o arzinho é curtinho. Não, lá não. Aí é mais difícil, né? É mais difícil. A altitude. A doutora disse que a questão de quem pratica maratona, diz que é uma coisa viciante, que a pessoa não consegue viver sem mais. Como que é essa questão? Você é apaixonado mesmo nisso? Olha, não digo que eu sou bem ensinado. Na verdade, o meu principal objetivo de fazer maratona, viu, Jorge? A gente já conhece há muito tempo, você sabe que a gente sempre praticou atividade física. Uhum. É assim, manter uma disciplina para o dia a dia. O meu principal objetivo foi esse. Tá? Porque correr 5, 10 quilômetros, isso aí a gente faz tranquilo. Então, assim, quando você bota esse planejamento de fazer uma maratona, a sua disciplina, ela tem que ser no dia a dia o ano inteiro, tá? Então, ou seja, isso aí... Se superar, né? Então, assim, porque nós todos temos aquela questão, não tenho tempo, não gosto disso. Você falar aqui, você tem prazer em fazer a maratona? Eu diria que em fazer mesmo não tem, não. O prazer é naquilo do resultado que isso te proporciona, né? Do bem-estar, na qualidade de vida, né? Fica aí. Então, isso aí que é o mais importante. Que é uma pessoa disciplinada, determinada e que pensa principalmente na saúde. Então, é o seguinte, na realidade, meu amigo, você que está nos ouvindo um pouco aqui, ampliando seu conhecimento sobre a prática de esporte, sobre a necessidade de fazer exames, sobre a necessidade de fazer, não é só, então, doutor Arnaldo, não é só aquilo que agrada que tem que fazer, não. Ou seja, a atividade física tem que fazer agradando ou não. Exatamente. Então, assim, a atividade física tem que ser prazerosa? Não, você tem que fazer.
né? Prazer a gente tem de comer, de passear, isso aí que a gente sente que bem. Isso né? me passa nada. Né? Então, olha, assim, o prazer tem que ser naquilo que isso vai proporcionar pra gente, né? Mas de vez em quando fazer uma prática esportiva também é bom, traz assim uma energia muito grande, né? E eu quero aqui, Dr. Darlan, passar para as suas orientações finais aí. Ok. Então, assim, é importante que a gente mantenha a atividade física, igual eu disse, você pode ter uma atividade física para lazer, mas se você não gosta, não tem aquela, eu não faço exercício porque ainda não encontrei o que eu gosto. Esquece, se não gosta, não gosta, tá? Mas tem que fazer porque isso vai ser benéfico, isso vai te ajudar na sua qualidade de vida, igual eu tinha dito anteriormente. Condicionamento físico é o principal fator que vai interferir na qualidade de vida ao longo do processo de envelhecimento. Tá? Outra coisa que a gente tem que deixar alerta é o seguinte: atleta não é sinônimo de saúde. Então, você vê atleta morrendo e tal, então não acha que todo cara que é atleta, que pratica maratona, que faz outros exercícios de alta intensidade, tem saúde não, porque isso não é bem assim. Tá? Então, isso tem que ficar o alerta. E independente do que você sente, se você se sente bem, saudável, mesmo assim você tem que fazer a avaliação cardiológica, porque metade dos indivíduos portadores de doença cardiovascular são assintomáticos. E às vezes o primeiro sintoma da doença pode ser a morte súbita. Então, qualquer dúvida, procure orientação médica. E aqui nós estamos encerrando mais um programa Semeando Saúde, porque nós entendemos que através do conhecimento nós podemos procurar realizar diagnóstico de problemas de saúde, né, e assim, né, poder aí ter uma melhor qualidade de vida. Principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo, onde a longevidade cada vez aumenta mais, então é envelhecer com qualidade de vida, e isso só é possível através, né, de atividades físicas monitoradas, com qualidade, né, com exames prévios e com a orientação do profissional. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.